Eu queria pedir aos irmãos, então, para nós abrirmos o texto de 2 Crônicas 20. 2 Crônicas 20. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Vamos até o meio do capítulo ali, mais ou menos. 2 Crônicas 20. A palavra nos fala o seguinte: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor. E apregoou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não adeste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós os apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Aleluia. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel ir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Aleluia. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los-ei no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Nesse encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, não assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Bem, vamos parar por aqui. É o versículo 18. É um texto conhecido para muitos, mas muito precioso, irmãos. Muito precioso essa história aqui de Josafá, do rei Josafá, com todo o Judá, né?
Eu creio que Deus quer nos falar muito através desse episódio, né? É algo que Deus colocou no meu coração por algumas vezes, né? Falando comigo sobre vários aspectos aqui desse episódio, né? E nós vamos pontuar alguns deles aqui, para que nós possamos meditar juntos. Amém, queridos? Bom, primeiro ponto, assim, Josafá temia o Senhor, né? E ele, então, recebeu aquela notícia, né? De que aquele povo lá, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, né? Que eles já tinham no deserto pedido ali para passar, né? Enfim, eles se levantar contra o povo de Judá, né? Vieram então contra Josafá e contra todo o povo. E de repente Josafá recebe essa notícia: olha, tem uma grande multidão chegando aqui e eles vêm contra nós. Eles vêm para nos abater, né? Para pelejar contra nós. É uma grande multidão da além do mar, também da Síria. Já estão ali, já estão no meio do caminho, né? Já estão quase chegando. E então a palavra aqui nos fala, né? E ali ele já entendeu que essa grande multidão era muito maior do que o seu exército, né? E ali ele se deparou com uma grande adversidade, né? E agora, o que fazer, né? E aqui o primeiro ponto assim que Deus me alertou, né? Quantas vezes, irmãos, nós nos deparamos com situações que chegam, e às vezes de repente, né? Situações que chegam de repente, e nos parecem tão difíceis de resolver, tão difícil de lidar, situações tão complicadas, quais nós nos sentimos extremamente frágeis, fracos. É verdade, irmãos? Ou só eu passei por isso? Nós temos vivido dias de muitos desafios, irmãos, para a nossa fé, né? Dias de muitos desafios. Temos sido desafiados a crer, mesmo quando todas as circunstâncias são contrárias, né? As adversidades se colocam e de repente aquilo se torna tão grande, é uma batalha, uma tempestade, realmente algo muito forte, né? Que se mostram muito maiores que as nossas forças. E a gente sabe que todas essas coisas, é claro, se levantam e querem nos sucumbir, né? Querem nos abalar, querem afetar, querem atingir a nossa fé. Mas, amados, na verdade, esses são os nossos dias, é a nossa vida. Não tem nada de anormal. Jesus nos falou isso, né? Ele declarou na sua palavra. Ele não falou que os nossos dias seriam tranquilos, seriam leves. Bom, ele até falou: vinde a mim, né? Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas ele sabia que nós estaríamos cansados e sobrecarregados, né? Mas ele falou lá em João 16, no mundo vocês vão ter aflições. Então, até aqui nenhuma novidade, não é verdade? No mundo vocês terão aflições. Não vai ser moleza. Vai ser difícil mesmo. Vai ser difícil mesmo. Ele sofreu muitas adversidades. Os anos que ele passou aqui na terra, ele foi confrontado o tempo todo. Ele foi rejeitado, ele foi ultrajado. No mundo vocês vão ter aflições. Mas ele falou: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo e eu vou estar com vocês. Amém? Eu vou estar com vocês. Ou seja, aquele que venceu o mundo, que venceu a morte, que venceu o pecado, que venceu o diabo, ele está conosco, ele está em nós. Então tem de bom ânimo.
Tem de bom ânimo. Então aqui, irmãos, nós já precisamos entender o seguinte, que isso faz parte, irmãos. Senhor, claro que a gente fala, Senhor, nos livra dessa luta, né? Nos livra nessa batalha, e temos que clamar mesmo. Sabe por quê? Porque é Ele que pode nos livrar de tudo isso. Mas nós temos que entender que as batalhas são necessárias. As adversidades, elas fazem parte do processo de Deus na nossa vida. Amém? E elas nos fortalecem, elas nos amadurecem. Então eu não tenho que reclamar dessa batalha. Eu não tenho que reclamar dessa tempestade. Primeiro, eu tenho que ter um coração grato ao Senhor. Mas eu tenho que entender que isso faz parte do processo de Deus. Porque Ele já nos avisou, teríamos sim aflições. E aí a gente já vai aprender um bocado. Quando a gente vê, quando Josafá recebe essa notícia, qual foi a reação de Josafá? Bom, a palavra fala primeiro que ele teve medo. Teve medo. Ou seja, aquela reação natural, que a nossa alma ela reage na hora. Meu Deus do céu! Essa multidão vai passar por cima da gente, vai nos atropelar aqui, Eles são muito maiores, muito mais numerosos do que somos nós, Então, a sua primeira reação, ele teve medo. Assim como muitas vezes também o medo vem para nos assaltar, Para tentar afetar a nossa fé. Também somos tomados muitas vezes dessa apreensão, desse medo. Mas a palavra já fala o seguinte, depois que a palavra fala que ele teve medo, bom, poderíamos pensar o seguinte, ele se desesperou, ele, ele perdeu a cabeça, ele saiu correndo. Não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. E aqui, a reação de Josafá não foi a de dar vazão a esse medo. Mas a palavra fala que ele foi buscar o Senhor. Olha que lindo. Foi buscar o Senhor. Ele rapidamente apregou um jejum por todo o Judá. Então, ouçam todos agora, 3 dias aqui de jejum. Nós vamos jejuar. E a palavra fala que o povo se pôs a buscar ao Senhor. Não só Josafá, mas todos seguiram o rei. Todos escolheram a direção. E eles, então, se prostraram diante do Senhor. A palavra fala que vieram pessoas de todas as cidades de Judá, ali para Jerusalém, para buscar o Senhor juntos. Então, amados, Josafá sabia que eles não teriam forças para combater aquele inimigo, aquela multidão. Ele já tinha entendido que o perigo era muito maior. A batalha iria ser muito pesada. E ele, então, mas ele também conhecia o Deus que ele cria, Então ele sabia, que o Deus de Israel, o Deus que já tinha tirado todo o povo lá do Egito, que tinha feito muitas maravilhas no meio desse povo, aquele Deus poderoso de Abraão, de Isaac e de Jacó, a esse Deus ele devia recorrer. E esse Deus poderia livrá-lo. Eles sabiam disso, irmãos. Eles se apegaram ao Senhor. Na verdade, era a única esperança deles, irmãos. Eles não tinham o que fazer. A palavra fala isso, eles não sabiam nem o que fazer. Não sabiam o que fazer. Então, eles jejuaram, buscaram o Senhor. E ele conhecia esse Deus. Ele começou a orar ao Senhor e falou assim, mas não é o Senhor o Deus dos céus? Não é tu que domina sobre todos os reinos dos povos? É você que reina sobre todas as nações? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Aleluia! Josafá conhecia o Senhor. Amém? Ele temia o Senhor. Ele sabia que ele podia confiar. Aleluia! E ele falou, na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. E ele disse mais, nós clamaremos a ti na nossa angústia,
e tu nos ouvirás e nos livrarás. Aleluia! Olha que convicção, né, amados? Nós vamos clamar, nós estamos aqui angustiados, nós vamos clamar na nossa angústia, e tu vai nos livrar, você vai nos livrar, você vai nos ouvir. Aleluia! Então, amados, essa é a certeza que temos, né, de que o nosso Deus, Ele sempre nos ouve, quando nós o buscamos, amém? Quando nós o buscamos de todo o coração, Ele está com seus ouvidos abertos para ouvir, aleluia, porque Ele é um Deus de misericórdia, porque Ele é um Deus de graça. Ele nos prometeu que a graça dele seria suficiente para nós, todos os dias, amém, amados? É isso que Ele nos prometeu, a palavra declara isso, amém? Aleluia, Ele vai nos ouvir, sim. E aí eu me lembrei de alguns textos em Salmos, né? Textos, momentos também ali de angústia que eles viveram. Davi, no Salmo 3, ele começa falando assim, quando ele estava fugindo de Absalão, seu filho, né? Seu filho estava buscando para o matar. E ele falou com o Senhor assim, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Ele estava ali também assim, clamando ao Senhor, porque ele estava se vendo também perseguido e com poucas saídas. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não tem mais salvação para ele. Não tem mais. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz eu clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Amém, amados? Aleluia! Olha, podem dizer o que for a respeito de nós, mas nós dizemos que o nosso Senhor é o nosso escudo, é a nossa força, é aquele que levanta a nossa cabeça. Amém? Nós também dizemos como Davi. Então, amados, nós vamos clamar sim. A palavra aqui está nos ensinando, vou clamar ao Senhor, porque Ele vai me ouvir, Ele vai me responder, né? Salmo 120, versículo 1 também diz, na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve, aleluia, aleluia. Salmo 18, de 1 a 6, fala assim, eu te amo, ó Senhor, força minha, você é a minha força. O Senhor é a minha rocha, é a minha cidadela, é o meu libertador. Amém? O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Aleluia. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Eu invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Aleluia. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Mas na minha angústia invoquei o Senhor. Gritei por socorro a meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Aleluia! Amém, queridos? O nosso Deus, Ele nos ouve quando nós clamamos, quando nós buscamos. Alguma dúvida, queridos? Alguma dúvida? É o que a palavra nos declara. Amém? Aleluia. No versículo 12 desse texto de Crônicas, então Josafá declara assim, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. A clareza, queridos, ao buscar o Senhor, ao clamar o Senhor, de reconhecer, nós não temos força. Amém? Nós não temos força. Nenhum de nós. Nós não temos força. O Senhor é a nossa força. Nós não temos força nenhuma.
Então ele falou: Senhor, não há força para resistir a essa grande multidão, e nós nem sabemos o que vamos fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Aleluia! Os nossos olhos estão postos em Ti. Amados, em quem devemos colocar os nossos olhos o tempo todo? Hebreus fala, né? Olhando firmemente para Jesus. Vamos falar, amados, vamos falar juntos. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Amados, aqui o Senhor já nos fala muito, né? Como é que tem sido a nossa postura diante das nossas batalhas, das nossas guerras? Nós temos buscado o Senhor? Essa tem sido a nossa primeira postura? Tem gente que só ora depois que tentou fazer tudo. Fiz isso, não deu certo, aí eu fui orar. Ele não entendeu. Ele não entendeu. Deus não quer que você faça isso. No primeiro, você ora. E naquilo que Ele te dirigir, aí você faz. Amém? É assim que funciona. Né, Roberto? Assim que funciona. Aleluia. Amados, nós temos buscado o Senhor, nós temos nos prostrado diante dEle, temos colocado a nossa confiança nele. Onde é que estão os nossos olhos? Onde é que estão os nossos olhos? É um cântico antigo que a gente cantava muitos anos atrás, né, que fala o seguinte, fala o quê? Não olhe a circunstância, olhe o seu amor. Eu não me guio por vista. Amém? Não olhe a circunstância. Meus olhos não podem estar nas circunstâncias. Os meus olhos não podem estar naquilo que eu estou vendo aqui, naturalmente falando. Os meus olhos precisam ver o espiritual. Os meus olhos precisam ver pela fé. Os meus olhos precisam enxergar o que Deus vai fazer. Foi o que Josafá e o povo entenderam diante de Deus, e os olhos deles foram abertos. Que Deus estava com eles. O Senhor estaria ali com eles para livrá-los. E a palavra fala lá em Isaías 55, né? Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Amém? Buscai o Senhor, amados, nós precisamos buscar o Senhor. Precisamos nos voltar para o Senhor. Nós precisamos nos render ao Senhor. Nós precisamos clamar ao Senhor. Quantas lutas a gente tem encarado sem buscar a fonte? Exatamente. Quando a gente faz isso, é cansaço, desespero, frustração. Não é assim? Não é porque estou aqui me batendo, não é assim? Me debatendo, tentando resolver com as forças minhas. Né? Vamos falar mais sobre isso. Mas aleluia, Ele está perto, sim. Ele prometeu estar com a gente. Quando, irmãos? Todos os dias, não é de vez em quando, não. Todos os dias. Até a consumação dos séculos. Aleluia. Ele está conosco. Amém? Então nós podemos buscar o Senhor porque Ele está conosco. Aleluia. Terceiro ponto, amados. Deus levantou então ali um profeta. Jaziel, né? Depois daquele clamor, né? E ele falou o seguinte: dai ouvidos, ó Judá, Jerusalém e o rei Josafá. Dai ouvidos. Dai ouvidos. Amados, Deus quer nos falar sobre isso. Porque muitas vezes Deus está nos falando, mas a gente não está dando ouvido. Né? Dispersos, relapsos. Sabe por quê? Porque Deus fala. Aquele que busca,
acha. Não é isso que a palavra fala, né? Aquele que busca, acha. Aquele que bate, se abre. Amém? E às vezes nós não estamos ouvindo o Senhor. Então, o profeta já exortou ali o povo na hora. Ó, dai ouvidos ao que Deus está falando. Entendo, porque o que Deus falar é fidedigna, palavra de Deus. Então, queridos, no momento da angústia, no meio da tempestade, no decorrer da batalha, quantas vezes a gente não ouve o Senhor, irmãos? Quantas vezes a gente está ali muito desatento e o Senhor quer falar conosco. Então, se nós buscamos o Senhor, nós temos que buscar e falar: Senhor, fala comigo, eu quero te ouvir. Porque em toda essa angústia, toda a tempestade, toda a batalha, Ele quer falar conosco, Ele quer nos fortalecer, Ele quer nos ensinar, Ele quer nos amadurecer. Deus tem um propósito. A palavra fala que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Amém? Vamos falar de novo? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia! Todas as coisas. Nenhuma luta, nenhuma batalha é à toa. Amém? Nada foge ao controle do Senhor. Nada. Quer nos falar. Então, amados, o salmista, lá no Salmo 23, também um versículo bem conhecido, ele fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, ainda que eu esteja no vale da sombra da morte, amados, o vale é lugar de ouvir o Senhor. O vale é lugar de ouvir o Senhor. Amém? A tua luta, a tua batalha é lugar de ouvir o Senhor. Ele quer te falar, Ele quer te fortalecer. Aleluia, ali Ele vai te crescer, Ele vai te amadurecer, Ele vai te consolar, amém? Ele vai brilhar a sua luz sobre ti, em nome de Jesus. Aleluia. Então, amados, as nossas provações nos aproximam do Senhor, amém? Aleluia. Porque o sofrimento que passamos aqui não há de ser comparado com a glória que há de ser revelada, amém? Essa momentânea tribulação, assim diz a palavra, né? Não há de ser comparada com a glória que há de nos ser revelada. Aleluia. Então, dai ouvidos, ó povo de Deus. Aleluia. Quarto ponto ali que salta aos nossos olhos, né? A palavra de Deus ao povo foi a seguinte: primeiro, não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão. Né? Não temais e nem vos assusteis. Às vezes a gente se assusta com pouca coisa. Né? Vem aquela dificuldade, vem a batalha, vem a tempestade, e a gente, ao invés de buscar o Senhor e firmar os nossos olhos em Deus, se nós desviamos e aquilo ali nos traz medo, sim, nos assusta, nos aflige. Né? E a palavra fala: não temais, nem vos assusteis. A palavra aqui está convidando, está nos convidando a confiar nele. Não temais, você não precisa ter. Estou com você. Descansa. Amém? Descansa. Confia. Amém, amados? Confia. O nosso Deus, a sua palavra é verdadeira e digna de toda aceitação. Amém? Aleluia. Ele não falha. O nosso Deus não falha. Aleluia. Nós não temos que nos assustar com o tamanho do inimigo. Davi foi assim, ele olhou no gigante, mas ele falou assim: não, você pode vir
com o que for, mas eu vou contra ti com o nome do Senhor. Você vem com espada, com lança, com o que você quiser. Eu vou contra ti pelo Senhor, amém? É porque o Senhor está comigo. E eu posso confiar, eu posso crer. Aleluia! Nós não temos... Fala, querido. 1 Pedro 4, 12 e 13 fala: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinados a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois co-participantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Então não estranheis o fogo ardente. Amém. Aleluia. Mas exultai, amém? Porque o nosso Deus está conosco. Ele vai adiante de nós. Amém? E tem gente que às vezes cai, amados. Não sei se vocês conhecem essa expressão, né? Uma expressão interessante. Tem gente que cai só com o barulho do tiro. Ouviu o tiro, já caiu. Né? O susto já se apavora. Né? Desse jeito. Se apavora e pronto, cai só com o barulho do tiro. Meus irmãos, o nosso Deus é conosco. Amém? Aleluia! O nosso Deus é conosco. Não temas. Irmãos, vocês têm ideia de quantas vezes essa expressão, não temas, está escrito na palavra? 360, 365, quem dá mais? Irmãos, bom, a pesquisa que eu fiz aqui, 366 vezes. Até no ano bissexto, ele não precisa temer, irmãos. Até no ano bissexto. Tem o não temas para todos os dias, amém, amados? Tem não temas para todos os dias. Acorda de manhã e fala assim, não temas. De tarde fala de novo, não temas. Eu não preciso temer. Amém? Porque eu confio no Senhor. Aleluia. Ele é o meu socorro. É o socorro na minha angústia. Ele é o meu libertador. Ele é a minha força, a minha fortaleza. Aleluia. Obrigado, Jesus. Mas, amados, o medo entrou no coração do homem juntamente com o pecado. Não foi assim? Adão e Eva pecaram, o que eles fizeram? Se esconderam, porque eles ficaram com medo. Com medo de Deus. Medo de serem corrigidos, né? Medo de serem castigados. O homem, ali o medo, o pecado trouxe medo para o coração do homem. E na verdade, é uma demonstração de incredulidade. De incredulidade, que eu não confio no amor de Deus e no seu cuidado por mim. Amém, irmãos? Entendem isso? Quando eu ajo com medo, eu estou deixando de confiar. Eu estou deixando de descansar. Então Deus quer nos falar sobre isso. O medo é uma fortaleza que nos impede de ser aperfeiçoado no amor, e de que nós possamos viver em liberdade. E nós somos assaltados por esse medo, muitas vezes. Tem pessoas que têm medo do futuro, e aí elas são tomadas por quê? Por ansiedade. Medo do que vai acontecer, medo das notícias, das más notícias, ficam apavorados com as más notícias, medo de perder o emprego, medo de ficar, enfim, medo de morrer, muitos medos. O diabo quer lançar isso, é uma fortaleza para tentar nos tirar, nos tirar a nossa confiança no Senhor, e no seu cuidado por nós, e gerar incredulidade. Mas a palavra fala lá em 1 João 4,18, texto que também conhecemos muito, que diz que no amor não existe medo. O amor lança fora todo medo. Amém, amados? Amém. O amor de Deus lança fora todo medo. O perfeito amor lança fora o medo. O medo produz tormento. Logo, aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor.
Então, amados, Salmo 112 também, Salmo 112, versículo 1 e versículo 7 diz assim, olha, aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Versículo 7 diz assim, não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor, aleluia, amém? Nós não temos que ter medo de más notícias, amém? E é notícia ruim, é notícia do governo, é notícia de lei, é notícia, é fake news, não é assim? É notícia, palavra. Amados, nós não temos que assustar com o barulho desse tiro, não. De jeito nenhum. Amém? Porque nós caminhamos numa outra perspectiva. A gente não caminha pelo que a gente vê. A gente caminha pelo que a gente crê. Amém? Pelo que a gente crê. Salmo 125, versículo 1 diz que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aleluia! Vamos falar junto? Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Aleluia, louvado seja o Senhor. Amém? Porque nós podemos confiar no Senhor. Nós não vamos ter medo de más notícias. Amém, amados? Não vamos permitir que o medo tome o nosso coração. Amém? Em nome de Jesus. Porque nós confiamos no Senhor. Então, amados, digam não para o medo. Digam não a esse pavor. Amém? Nós sabemos o Deus em quem nós temos crido, amém? Nós conhecemos, não só de ouvir falar, mas de caminhar com Ele, aleluia! E sabemos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que cremos ou do que pensamos. A palavra fala que para Deus tudo é possível, amém? Não tem nenhum impossível para Deus, nenhum! O nosso Deus é o Deus dos impossíveis, então eu não tenho por que temer. Não importa o tamanho da batalha, não importa o tamanho da luta, não importa o tamanho da tempestade. Amém? Ele está conosco e nós sabemos e podemos crer. Conhecemos o Deus. Aleluia. Seu coração bem firmado não teme, na rocha. Seu coração bem firmado na rocha não teme. Amém? Bem firmado na rocha. E é nela que nós temos que estar firmados. Amém? É o que diz aquele texto de Mateus 7, né? Aquele que está com a casa firmada na rocha, vem os ventos, né? Correm os rios, né? Sopram sobre aquela casa e ela não vai cair. Amém? Por quê? Porque está firmada sobre a rocha. E a nossa rocha é Jesus. Amém? Aleluia. Pode vir o que for, não vai nos derrubar. Em nome de Jesus. Quinto ponto aqui, amados, que a gente também salta os nossos olhos nesse texto de Crônicas. Ele diz o seguinte: pois a peleja não é vossa. Aleluia. A peleja não é vossa, mas de Deus. Essa batalha não é sua, é de Deus. Amém? Essa peleja não é vossa. Amados, a gente precisa entender com profundidade essa verdade, né? Esse geralmente é o nosso grande erro. É a gente ficar insistindo em lutar as batalhas com a nossa própria força. Com a nossa própria força. A gente não entendeu que Deus é por nós. Amém? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse é o nosso erro, amados. Ficamos insistindo ainda, tentando fazer alguma coisa, tentando, pela nossa força, resolver os nossos problemas. E quando a gente faz isso, irmãos, é o que a Traudy tinha falado, a gente vai ficar
cansado, estressado, esgotado, não é isso? Quantas pessoas esgotadas, porque não conseguiram entrar no descanso do Senhor. E Ele nos chamou, foi para o descanso. Ele falou: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém? Eu vos aliviarei, eu te capacito, amém? Eu pelejo por você, essa batalha é minha, deixa comigo, eu vou te guiar, eu vou te conduzir, amém? Eu vou te dar o escape, eu vou te dar a vitória. Ficamos frustrados muitas vezes, nós não temos a capacidade de vencer muitas e muitas batalhas. Amados, não é a nossa habilidade que está em jogo, não são as nossas qualidades, né? Os nossos talentos que vencem a guerra, nada disso. Não é. Nossas guerras são espirituais, amém? Nossa guerra é espiritual, e não é com o meu conhecimento, com a minha habilidade, com as minhas qualidades que eu vou resolver, não. Não, eu preciso entregar para o Senhor. Nós temos, amados, um inimigo terrível, astuto, sagaz. Não é isso? A palavra fala que ele anda como um leão, bramando a quem possa tragar o tempo todo. Ele quer nos dar uma rasteira, irmãos. Quer nos enganar, não é verdade? Amados, a palavra fala que nossas armas não são carnais, mas elas são espirituais e são poderosas em Deus, amém? Poderosas em Deus. Então, nós temos que recorrer, amados, às armas espirituais, temos que deixar que o Senhor peleje por nós. A nossa batalha não é nossa, é de Deus, amém, amados? É de Deus, nós temos que confiar no Senhor, nós temos que parar de ficar lutando com a nossa própria força, porque nós não vamos chegar em lugar nenhum, irmãos, vamos ficar aqui cansados, esgotados. E Ele já venceu, amém? Ele é vencedor, aleluia! Ele já venceu. E a palavra fala que Ele nos fez mais do que vencedores em Cristo Jesus, amém? Fala para o teu irmão: você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. É isso que a palavra diz. O diabo pode estar querendo falar o contrário, que você é derrotado, esgotado, mas a palavra diz que você é mais do que vencedor, amém? Em Cristo Jesus, aleluia. Versículo 17 fala assim: nesse encontro vocês não vão ter de pelejar, tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Irmãos, vocês imaginam o que é isso? Eu fiquei imaginando, Senhor de Deus, imagina, é claro, eles buscaram o Senhor, eles se humilharam, eles jejuaram, eles ouviram o Senhor, mas a palavra, irmãos, era para o seguinte: olha, fica parado e deixa eles chegarem, e não faz nada. Vocês imaginam isso? Imagina, você fala assim: meu Deus do céu, seria desesperador se eu não confiasse no Senhor, amém? Mas eles estavam ali, confiantes no Senhor, firmes, confiantes porque eles ouviram a voz do Senhor. Ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Não temais, nem vos assusteis. Saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Amém? Aleluia. Oi. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isso, aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Não se aflija, descansa, né? Amém? Alguém falou mais alguma coisa aqui? Acho que não. Mas eu fiquei imaginando, meu Pai, aquela multidão toda e você parado, né? Quão desafiador isso é para a nossa fé, né, amados? Essa é a prova da nossa fé, para que a gente aprenda a descansar na sua palavra, buscar entender qual é o nosso papel nessa guerra, amém? O nosso papel é confiar no Senhor, o nosso papel é descansar nele, né? E nos levar à profunda dependência do Senhor,
porque Ele é conosco. Amém? O Senhor é conosco. Aleluia. Então, amados, isso é fé. Amém? Fé é olhar com os olhos de Deus e não com os nossos olhos. Amém? É olhar com os olhos de Deus. Né? Hebreus, quando define fé, fala que é a certeza das coisas que não se veem, né? É a prova a certeza das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. E a palavra também fala em Hebreus 11 que sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, não tem como caminhar sem fé. Não existe isso. A vida cristã, ela é totalmente fundamentada na fé. Nós cremos e por isso recebemos. Não é verdade? Amém? Nós cremos e por isso fomos atraídos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Olha que lindo, ele recompensa aqueles que o buscam. Amém, amados? Aleluia! Aleluia! Ele tem prazer naqueles que o buscam. O Senhor tem nos chamado a buscá-lo, então, amados. A buscá-lo, pode vir um tiroteio, nós não vamos cair, nós vamos buscar o Senhor. Nós vamos prostrar diante do Senhor e saber que essa batalha é dele. É Ele que peleja por nós. Hebreus 10:38 fala que o justo viverá. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós não somos daqueles que recuam, mas nós somos daqueles que avançam. Amém? Aqueles que avançam. Porque nós sabemos o Deus que nós temos crido. Nós caminhamos não pelo que vemos, mas nós caminhamos pelo que cremos. Amados, o diabo quer colocar assim, ele quer colocar dúvida no nosso coração. A dúvida também é uma fortaleza que tenta se implantar no nosso interior, né? Que vai dando brecha para o medo, para a insegurança. Essa é a estratégia suja do nosso inimigo. Ele tentou colocar dúvida no nosso próprio Senhor, não é verdade? Tentou colocar Jesus em xeque. Nosso Senhor não se abateu. Foi com a palavra, né? Certeira. Foi com a palavra. E também combateu e destruiu o diabo. Combateu com a verdade da palavra. E é dessa maneira também que nós vamos combater toda dúvida. Amém, amados? Tudo isso que nós temos declarado aqui hoje é a palavra de Deus para nós. Amém? Nós podemos crer e declarar o tempo todo. Declare, declare, declare. O Senhor é o meu refúgio, é a minha fortaleza. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a minha força, é a minha cidadela. Aleluia! Eu digo que o Senhor é o meu escudo, a minha rocha e é aquele que levanta a minha cabeça. Amém? É assim que nós vamos caminhar, declarando quem é o Senhor, a palavra dele. Aleluia! Nós vamos combater todas as mentiras, a dúvida. Muitas vezes a dúvida, amados, é o que nos impede de nos lançarmos em Deus. E nós precisamos nos lançar, porque na fé a gente se lança. A gente se lança. Quando Jesus chamou Pedro às águas, ele saiu do barco, mas ele deixou a dúvida entrar no seu coração. Ele precisava se lançar em fé. Aleluia. Então, amados, não vamos permitir que a dúvida encha o nosso coração. O livro de Tiago, capítulo 1, do versículo 5 ao 7, nos fala assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento, lançado de um para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Não pense que receberá do Senhor coisa alguma. Se você deixar que a dúvida entre no seu coração, se você não caminha por fé, né? Então, na verdade, amados,
O diabo sabe com quem ele está lidando. A palavra fala que até os demônios creem. E não só creem, creem e tremem. Ele sabe com quem está lidando. Ele sabe que o nosso Senhor já é vencedor. Amém? Já pegou as chaves da morte e do inferno. Estão com Ele. Aleluia. Então, os demônios também estremecem diante dele. Então, justamente porque ele conhece a Deus, ele investe em tentar trazer incredulidade sobre nós. Não é verdade? Mas em nome de Jesus, eu quero repreender toda a incredulidade do meio da igreja, no nome de Jesus. Porque nós não vamos dar brecha no nosso coração para dúvida. Ela não vem de Deus. Nós cremos na palavra de Deus. Ela é a verdade. Ela nos fortalece. Amém? Ela nos conduz. Em nome de Jesus. Aleluia. Efésios 6,16 fala, quando fala da armadura de Deus, fala: usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Amém, amados? Quando nós temos o escudo da fé, o diabo lança incredulidade, ele lança seta de dúvida, ele lança seta de medo, não é verdade? Ele lança um monte de seta, mas nós estamos aqui com o escudo da fé, nós cremos no Senhor, nós cremos na palavra, e nós não vamos ser atingidos por essas setas, em nome de Jesus. Amém, amados? Aleluia, aleluia. Nós temos sim vivido dias de más notícias, uma atrás da outra, né? Mas como temos declarado aqui, nós não caminhamos pelo que a gente ouve, pelo que a gente vê. A gente caminha pelo que a gente crê, amém? Tomamos a arma espiritual que Ele nos deu, aleluia. Não vamos caminhar pelas circunstâncias, mas, amados, nós temos que clamar ao Senhor todos os dias para que sejamos fortalecidos na fé, amém? Para sermos fortalecidos na fé, para que possamos descansar, confiar, né? Os discípulos, lá em Lucas 17, os discípulos pediram ao Senhor, clamaram ao Senhor: aumenta a nossa fé, aumenta a nossa fé. Eles pediram: aumenta a nossa fé. Senhor, aumenta a minha fé, eu quero mais. Senhor, eu quero caminhar por fé, eu quero caminhar em vitória, porque foi assim que o Senhor declarou sobre a minha vida. Foi assim, essa é a palavra de vitória que é declarada sobre nós. Amém? Se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, dizer a moreira: arranque-se, põe-se no mar, e ela lhes obedecerá. Aleluia. Senhor, aumenta a nossa fé, no nome de Jesus. Aleluia, nos faz um exército de guerreiros que confiam e que creem, Senhor, em nome de Jesus. Então, querido, você não tem ouvido do Senhor, você não tem recebido do Senhor. A palavra nos falou hoje: busca o Senhor. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Você precisa buscar de todo o teu coração, continuamente, todos os dias. Amém, amados? Buscar o Senhor não é o último recurso, é o primeiro. É o primeiro, porque nós somos totalmente dependentes dEle. Amém? Totalmente dependentes dEle. Você tem estado sem resposta, sem direção? A palavra nos falou: dai ouvidos, povo de Deus, dai ouvidos. Escuta o Senhor, você precisa ouvir o que Ele quer te falar, porque Ele fala, amém? Ele fala, Ele nos ouve, e Ele também nos fala de diversas maneiras, mas Ele quer sempre nos falar. Aleluia. Onde temos colocado a nossa fé, onde temos colocado os nossos olhos.
Você tem tentado ainda vencer suas batalhas com suas próprias forças? Amém, amados? A palavra foi clara, desista. Essa batalha não é sua, é de Deus. Amém? Aleluia, nós precisamos aprender a desistir da nossa força. Nós precisamos aprender, né, a nos humilharmos diante da potente mão de Deus. Aleluia. E Ele faz. Aleluia. A palavra fala que é dele o querer e o realizar. Amém? É Ele que faz. É Ele que completa. Aleluia. Amados, a igreja do Senhor caminha então por fé. Amém? Uma fé inabalável. Amém, amados? Quero declarar isso no nome de Jesus. Que nós somos uma igreja que tem uma fé inabalável. Que o Senhor venha aqui fortalecer a nossa fé. Amém? Aleluia. Nós somos um exército, sim. A nossa vitória, irmãos, está na oração, no jejum, no joelho, na dependência. E nós queremos declarar isso, que nós cremos. Nós cremos. Aleluia. Quero orar com os irmãos agora. Vem cá. Nós vamos cantar também um cântico daqui a pouquinho. Os irmãos podem subir. Mas Deus quer continuar falando conosco. Amém? Irmãos, o Senhor estava me incomodando ali, né? Com essa palavra, né? Eu e Roberto, né? Os meninos quando eram pequenos ainda, a gente viajando de férias lá para a Bahia, passamos na casa da sobrinha dele e lá nós falamos, né, assim, do Senhor para ela e ela manifestou demônios nela. Né? Nós oramos e ela foi liberta. Ela manifestava de novo e por 4 vezes ela manifestou demônios. Né? No último demônio que manifestou, né, aí o demônio falou assim na boca dela: vocês sabem que ela não está ouvindo. E deu uma gargalhada. E ali eu estava com o Roberto orando e repreendendo, expulsando, e os meninos junto com a gente também. Bruno e Léo também colocando a mão, repreendendo, expulsando. A gente sempre botou eles também no mover de Deus também, né? Então, quando na 4ª vez, assim, que a gente falou, né, assim, que Satanás falou na boca dela, e ela falou assim, né? Ele falou assim: você sabe que ela não está ouvindo. Ali, naquela hora, eu falei bem assim: mas Deus, Ele não relaciona nem com a carne e nem com a alma. Ele relaciona com o espírito. Então, o espírito dela recebe, porque eu estou declarando a palavra. E ali eu falei: Senhor, a tua palavra diz que nós tocaríamos nos enfermos, eles seriam curados, nós repreenderíamos demônios e eles seriam libertos. As pessoas vão ser libertas, porque está escrito isso na sua palavra. E ali eu falei: Senhor, eu mesma coloquei a mão no ouvido dela e eu falei para ele, assim, para o Satanás ali, eu falei assim: em nome de Jesus, Senhor, que não sejam as minhas mãos aqui tocando nela, mas as suas mãos agora, em nome de Jesus, todo tapume sai. Quando eu falei assim, irmãos, ela foi liberta, o demônio que estava nela saiu. E quando ele saiu, eu continuei a falar, e ela coçou o ouvido, e aí ela coçou o ouvido que ela não ouvia. Eu não sabia que ela tinha surdez em um ouvido desde criança, desde a sua infância. E ali ela falou assim: continua falando. Eu, o quê? Continua falando. E aí eu continuei falando, ela falou assim: eu estou ouvindo. Ela foi curada, irmãos. Ela foi curada, Deus libertou ela. E ela ouviu. Dai ouvidos, essa palavra é para nós. Nós precisamos dar ouvido e também fazer aqueles ativos, ouvir a palavra do Senhor, para que eles sejam libertos. Amém? Ontem mesmo, né, eu até não coloquei aqui, mas eu quero assim, falar também que essa noite passada, eu estava lá na Rafaela, como eu disse,
E ali, eu saí dali tão feliz, irmãos, assim, com toda a programação do retiro. Eu vim tão alegre no carro, orando, falando, compartilhando com o Roberto. Roberto, o retiro está tremendo, está maravilhoso. E eu com tanta alegria, quando eu cheguei em casa, nós fomos para o monte, orei ainda pelo retiro, pelas tias, por tudo que a gente está preparando. Fui para casa, dali eu fui dormir, né, fui descansar, eu estava muito cansada. E aí, pela madrugada, né, eu tive um sonho, que eu estava no retiro de crianças, e a gente estava como no lazer, todos os tios, as crianças, e nisso vinha um homem no retiro contra a minha vida. E ele vinha com algo na mão, eu não vi o que era, mas ele tinha algo na mão. E ali ele fazia assim, ó, no meu ouvido. Só que quando eu senti como uma agulha, como se fosse uma agulha fina, como se fosse do tamanho de um palito de churrasco, assim, que ele enfiava dentro do meu ouvido. E ali eu acordei, só que eu acordei na minha cama, porém eu não conseguia me mexer, e eu comecei a chamar pelo Roberto, Roberto, ora por mim, porque era uma dor, como se eu tivesse verdadeiramente uma agulha estivesse entrando dentro do meu ouvido, enterrando a minha cabeça, assim, irmãos. E eu tentava virar, eu não conseguia. Quando eu tentava me mover, aquilo ali, eu sentia uma dor, como se a minha cabeça estivesse travada ali. Eu sou uma agulha mesmo, mas era uma dor aguda. E ali Roberto começou a orar, e ali eu fui, assim, falando com ele, dormindo, me acordando e falando com ele. Mas eu levantei, e aí eu mandei mensagem para as irmãs que estão na organização, e eu glorifiquei o Senhor. Falei, se o inimigo está vindo com seta, com ataque, é porque a gente está no caminho certo, é porque a gente está fazendo aquilo que é de Deus. Então eu me alegrei, irmãs, O Senhor vai fazer no retiro das crianças. Deus vai manifestar o poder dele. Por isso que Satanás está com fúria. Mas ele tem que ficar mesmo. Se eu não tivesse, os irmãos de toda a equipe do retiro, se a gente não tiver fazendo aquilo que é de Deus, mas quando a gente está fazendo aquilo que é de Deus, irmãos, nós temos que incomodar as trevas mesmo. Em nome de Jesus, e eu creio nisso. Por isso eu peço aos irmãos, nos cobrem oração. Porque eu tenho certeza, irmãos, que Deus vai manifestar algo tremendo no retiro. As crianças vão ver a glória de Deus. Eu tenho orado, irmãos, eu estou fazendo as coisas lá na minha casa, eu varrendo casa, lavando vasilha, eu estou orando pelo retiro, e eu sinto a presença do Senhor, eu começo a chorar, eu começo a me arrepiar, eu falo, Senhor, eu sei que o Senhor vai estar lá conosco, eu sei que o Senhor vai fazer, e nós estamos preparados para jantar com o Rei, e as crianças vamos jantar com o Rei no retiro. O Senhor vai estar lá, irmãos, e eu creio que as crianças vão ser marcadas com a palavra, irmãos. Nós estamos com uma programação muito linda, mas o mais importante que as crianças vão receber no retiro é a palavra. É a palavra, porque isso elas não vão perder. É como a semente que vai germinar e vai dar frutos. Eu creio nisso, irmãos. Então, assim, nos cubra em oração. Nos cubra as tias, cubra as crianças, os pais, as famílias. Irmãos, tem vindo crianças do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, de Mato Grosso. E vindo crianças daqui do interior do estado. E louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus. Nós cremos nisso, irmãos. Eu creio nisso. Né? E eu sei que os irmãos são um comigo, assim, com os irmãos. Amém? Então, assim, eu quero declarar isso para os irmãos, né? Assim, grande é a fúria, mas a vitória é maior, porque Deus é fiel, irmãos. Amém?